propício para você compartilhar a Santa Palavra de Deus com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. A gente compartilha com as pessoas que a gente ama aquilo que é bom, aquilo que faz bem, aquilo que traz paz, aquilo que traz alegria. A Bíblia diz assim: fira-me o justo. Por quê? Porque o justo, ele não vai te dar orientações que sejam boas para você agora e daqui a 10 minutos sejam ruins. O justo, ele sempre vai falar para você a verdade, aquilo que nós precisamos ouvir. Eu tenho amigos que me falam a verdade, amigos que me falam exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Às vezes eu quero ouvir algo que me agrade muito, né? Que massageie bem o meu ego, aquilo que me coloca numa posição confortável. Só que nem sempre isso me faz bem, nem sempre isso me traz a realidade, porque, na verdade, tem momentos que a gente precisa tomar um chacoalhão santo de Deus. E isso, na maioria das vezes, vem por meio das pessoas. Na maioria das vezes vem por meio de alguém que Deus levantou para falar com a gente. Quantas vezes você não já ouviu de uma pessoa dizer assim: olha, Deus manda te dizer isso, assim, você fala, mas por que Deus fez isso? Porque Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Por isso, nesse dia, é dia de você compartilhar o que é bom. É dia de você compartilhar o programa Jesus na Hora Certa, Rádio Paz FM 87.5. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Porque as pessoas podem sim, ouvindo uma palavra de Deus, cair na real, como diz os nossos queridos adolescentes, essa galera jovem, cai na real, mano. Deus está vivo. O Senhor Jesus Cristo vive e vive eternamente. Por isso você precisa compartilhar o que é bom com as pessoas que você gosta. Sabe, daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe até menos, não é? Você encontra alguém que diga assim: olha, muito obrigado por você ter compartilhado aquela mensagem comigo. Obrigado por ter compartilhado comigo o programa Jesus na Hora Certa com o irmão PH. A palavra que ele trouxe naquele dia mudou a minha vida, mudou a minha história, me deu uma nova perspectiva de vida, gerou no meu coração esperança que eu não tinha, gerou no meu coração uma perspectiva que não havia em mim. Eu consegui ver o horizonte, eu consegui ter esperança, eu consegui olhar para frente. Amanhã ou depois você pode encontrar com alguém que diga para você assim: olha, eu te agradeço demais por você ter compartilhado comigo o programa Jesus na Hora Certa com o irmão PH da Rádio Paz FM. Eu te agradeço porque naquele dia eu estava precisando ouvir uma palavra de Deus. E aquela palavra que o irmão trouxe falou comigo. E aí eu vou fazer um pedido para você. E como eu sempre tenho falado aqui no programa Jesus na Hora Certa, eu vou dizer para você uma coisa: quando isso acontecer na sua vida, dê glória a Deus. Diga assim: olha, eu fui usado ou fui usada por Deus para te abençoar, mas a glória é de Jesus. Porque é isso que eu faço. Você ouve o programa Jesus na Hora Certa, você é abençoado, você é abençoada pelo programa Jesus na Hora Certa, glória a Deus. Não sou eu que faço, não sou eu que determino, não sou eu que resolvo. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Por isso, tenha certeza de uma coisa: o coração das pessoas que nós não conhecemos, Deus conhece. A palavra para o coração das pessoas que nós não sabemos dar essa palavra, o Senhor sabe dar essa palavra. Sabe, a dor da pessoa que você gosta, da pessoa que você conhece, mas você não conhece a dor em profundidade naquela vida, Jesus Cristo conhece. Você não conhece as noites daquela pessoa, as noites mal dormidas, as noites de choro, as noites de lágrimas. Você não conhece essas noites, mas Jesus Cristo conhece.
Agora mesmo, quando eu estava vindo aqui para a Rádio Paz, eu encontrei uma moça em um ponto de ônibus, eu vi que ela estava chorando. Eu não sei por que aquela jovem estava chorando, eu não sei o que aconteceu com ela durante a noite, eu não sei se ela estava indo visitar alguém doente, se perdeu um ente querido, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus Cristo sabe exatamente o que está acontecendo no coração daquela jovem hoje. É por isso que a gente vem para cá, é por isso que eu gosto de fazer o programa Jesus na Hora Certa, e eu sei que todos os demais irmãos que faz Rádio Paz FM faz com esse propósito de dizer para você que existe esperança, dizer para você que existe um Deus Todo-Poderoso, dizer para você que existe um Senhor que rege todas as coisas. Está escrito lá em Mateus 28:18, dizendo que a Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra. Por isso, compartilha isso com as pessoas. É bom, às vezes eu compartilho com alguns amigos e irmãos alguma coisa de futebol, também compartilho. Compartilho alguma novidade que eu vi na internet. Tem um monte de coisas legais que eu compartilho também pela internet com os amigos. Mas eu faço questão de compartilhar sempre aquilo que pode mudar a vida das pessoas. Porque foi assim comigo. Eu creio que alguns de vocês que estão nos vendo agora podem ter acontecido isso também. Alguém um dia compartilhou uma palavra de Deus. Alguém um dia compartilhou uma palavra de esperança e isso mudou a sua vida. Foi assim comigo. Agora, quando a gente se fecha para isso, quando o nosso coração se fecha para ouvir a palavra de Deus, quando o nosso coração se abre apenas para ouvir aquilo que traz alegria momentâneas, aquilo que traz um conforto momentâneo. O problema é que quando essas coisas vão embora, a sua alegria também vai embora. Quando essas coisas se afastam, a sua paz também vai embora. Não é assim com Deus. Não é assim com os filhos de Deus, não é assim. Os filhos de Deus têm paz permanente, têm alegria permanente, apesar das dificuldades. Os filhos de Deus também sofrem as mesmas dificuldades que as pessoas, todos sofrem a mesma coisa. Você não é diferente de mim e nem eu de você. Não somos diferentes quando se trata de viver na terra. Não é verdade? Nós todos sofremos a mesma dor. Todos nós sofremos com a pandemia do coronavírus, não é? Todos nós sofremos quando acontece uma greve, todos nós sofremos quando vemos os escândalos acontecendo pelo país, todos nós sofremos com os acidentes que acontecem, todos nós sofremos isso. Mas por que algumas pessoas, apesar de sofrer com tudo isso, conseguem viver em paz, conseguem ter paz no coração, conseguem ter alegria no coração? Por que isso acontece? É porque essas pessoas não colocaram a sua esperança nas coisas materiais. As pessoas não colocaram a sua esperança no dinheiro, elas não colocaram a sua esperança nos bens materiais. Elas colocaram a esperança, sabem quem? Em alguém que pode verdadeiramente colocar paz no nosso coração. O Senhor Jesus Cristo. E por terem feito isso, receberam de Jesus a paz que excede todo o entendimento em meio a um mundo caótico. Em meio ao caos, eles têm paz. O mundo está um caos, é verdade, mas nós temos paz. Por quê? Porque Jesus Cristo é maior do que o frenesi do mundo. Porque Jesus Cristo é maior do que o caos mundial. Porque Jesus Cristo é maior do que os governos. Jesus Cristo é maior do que os exércitos. Jesus Cristo é maior do que as doenças. Jesus Cristo é maior do que tudo. Então Jesus está aí. Jesus é a bênção de Deus para nós. Jesus é a graça de Cristo para a nossa vida. Jesus é o que nós precisamos. Jesus está vivo. Mas quando você foi feito, você foi feito com capacidade de pensar e de arrazoar. Se você diz para Deus que rejeita Deus, que não quer Deus, que não quer saber desse negócio de Jesus, Deus, Pai não quer, amém. Você tem um negócio chamado livre
Arbítrio, o que é isso? É a capacidade de você arbitrar sobre as suas decisões. Ou seja, da mesma maneira que um árbitro dentro do campo de futebol, ele estudou, conhece as leis e tem o poder de parar uma jogada, de acabar com o jogo, de refazer um processo, você tem livre arbítrio. Sabe o que é isso? Você tem o poder de arbitrar sobre as suas decisões, sobre a sua vida. E te digo mais, Deus não vai ficar interferindo nas suas decisões. O que Deus vai fazer é o que Ele está fazendo agora. É dizendo a você que essa decisão não é a melhor decisão. Essa decisão não vai te trazer paz. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, a palavra de Deus diz assim: eis que eu coloco diante de ti os dois caminhos. Eu coloco diante de ti a paz, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz assim: escolhe, pois, a vida para que viva. Tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Escolhe. De quem é a escolha? Minha ou a sua? A escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa. Por quê? Porque a palavra diz que Jesus já nos escolheu. Quando foi que Jesus nos escolheu? Se eu disser para você que foi antes da fundação do mundo, talvez eu precisasse aqui de no mínimo 40 minutos para te explicar teologicamente como se deu isso, né? Então, para mim não dizer para você que você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo, eu vou dizer para você que você foi escolhido há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz que Jesus foi crucificado. Aquela cruz significa o quê? Que Deus nos escolheu. E aquela cruz, aquele homem crucificado naquela cruz, foi o poder de Deus para que mostrasse a nós que Ele já nos havia escolhido. Jesus é o nosso Salvador. Então Jesus já veio, já foi sacrificado por nós, já foi para a cruz por nós. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Deus já nos deu Jesus como Salvador. Então, o que eu e você precisa? Receber esse Jesus. Consegue entender? Simples assim. O Senhor já nos deu a salvação. O Senhor já nos deu Jesus. O Senhor já nos entregou a salvação. Ele colocou diante de nós, Ele expôs diante de nós o Salvador Cristo vivo. Qual é a minha e a sua decisão, querido ouvinte? É aceitar esse Jesus. Eu diria para você, Jesus é a graça dos condenados. Jesus é a oferta de Deus para nós. Jesus é o Salvador para aqueles que estão condenados. Ou você acha que não existe isso? É só ler o Evangelho de João. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos os que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João 3,16 a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora segue lendo o texto. A condenação se dá exatamente pela rejeição do Salvador. Eu vou perguntar uma coisa para você, se você quiser me responder aqui nos comentários, eu vejo que tem bastante gente vendo a gente, eu agradeço você. Se você chega no médico e o médico diz assim para você, você está com uma certa enfermidade e o remédio que você precisa tomar para curar é água. Chegue na sua casa, pegue um copo de água e tome. Eu pergunto para você, aliás eu estou aqui com um copo de água, deixa eu tomar um pouquinho. Se você colocar esse copo de água do lado da cabeceira da sua cama e ficar olhando para ele, você vai sarar? A enfermidade vai embora? Se você apenas olhar para o copo de água, você vai sarar? O óbvio é que não, né? Não vai sarar. Não é verdade? Por quê? É preciso tomar essa água. Jesus é a mesma coisa. O pecado é a pior doença. Porque o pecado cega, o pecado adoece, o pecado degenera a nossa parte espiritual e moral. O pecado é terrível. Ou alguém tem dúvida que o pecado existe? É ler as Escrituras e ver o quanto Jesus nos alertou. O pecado. O que é o pecado? Em um minuto eu posso te explicar o que é um pecado?
Eu vou te explicar aqui em 1 minuto no máximo. A palavra pecado, ela tem a mesma etimologia da palavra errar o alvo. Sabe quando alguém que pratica esporte com aqueles arco e flecha, ele tem um alvo lá. O objetivo dele é alcançar aquele alvo. Se ele atira com aquela flecha e erra aquele alvo, o vento desvia alguma coisa, errou o alvo. Esse é o pecado. A palavra pecado, ela vai nessa linha etimológica. Olha, errar o alvo. Quem é o alvo? Quem é o alvo em quem você tem que acertar? O alvo é Jesus. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, Cristo, olhando para frente. Cristo é o alvo. Você é uma flecha. Você precisa estar direcionado ao alvo. O alvo é Cristo. Se você erra esse alvo, se você erra Cristo, o apóstolo Paulo diz: fora de Deus não há nada. Em Deus nós vivemos, movemos e existimos. Fora de Deus não há vida. Fora de Deus não há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 diz: não levando em conta o tempo da ignorância, ordena agora a Deus, a todo homem que se arrependa, porque tem um dia marcado que todo homem vai prestar conta com eles. Atos dos Apóstolos 17, 30. Então você errou o alvo. Quem é o alvo? O alvo é Cristo. Você errou o alvo. Isso é pecado. Você errou Cristo. E quando você erra Cristo, quando o seu alvo não é Cristo, o seu alvo é o mundo. É as coisas do mundo. E a palavra de Deus diz lá em Tiago que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Isso não significa que você tenha que sair do mundo. Isso significa dizer que ou você ama a Deus acima de todas as coisas, ou você ama o mundo. Se você ama o mundo, você se alimenta do mundo. E se você ama a Deus, você se alimenta de Deus. Se você se alimenta de Deus, o que você recebe? Os nutrientes de Deus. Os dons espirituais, a capacidade, não é verdade? A salvação de Deus. Se você se alimenta do mundo, você vai se alimentar de tudo que o mundo tem. De tudo que o mundo tem. Aí eu pergunto para você, tem coisas boas no mundo? Tem. Tem coisas boas no mundo. Eu considero o esporte uma coisa muito boa no mundo. Né? Eu considero alguns eventos que abençoam a vida de pessoas coisas boas. Acontece que não são só essas coisas. Quando você é amigo do mundo, não são só isso que você abraça isso e abraça tudo aquilo que não é bom. Então não erra o alvo, que é Jesus. Expliquei? Agora eu vou explicar a outra parte. Quem foi o alvo de Cristo Jesus? Fala para mim. Quem foi o alvo de Jesus? Eu e você. Fomos o alvo de Jesus. Agora eu te pergunto, Jesus errou o alvo? Nunca. Jamais. Por isso que você está aí e eu aqui. Por isso que nós podemos levantar pela manhã. Lê o que está escrito lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. O profeta diz assim, olha, eu me lembrarei de algo. O que é que você se lembra, profeta? Eu me lembro que a bondade do Senhor é eterna. Que as misericórdias do Senhor não têm fim. Eu me lembro que a graça de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na minha vida. Ele diz assim, e me lembrando disso eu tenho esperança. Opa, eu tenho esperança. Existe um Deus que me ama sobre toda a terra. Existe um Deus que me ama. Existe um Deus que mirou em mim pelo seu amor e me alcançou. Não errou o alvo? Jesus não errou o alvo. O alvo de Jesus é eu e você. Aí eu te pergunto, você errou o alvo? Você errou o alvo? E eu vou te confessar uma coisa. Eu não ia ministrar essa palavra hoje. A palavra que eu tinha no meu coração, não era esta. Eu não sei por que eu estou ministrando esse assunto. Alguém está precisando ouvir isso. Porque não era esse o meu plano. Mas não são os meus planos que mandam. Não são os meus planos que dominam. Deus tem seus objetivos. Deus sabe com quem Ele quer falar e como vai fazer. Então Jesus errou o alvo, que é eu e você? Não, Jesus não errou o alvo. Jesus apontou para nós, veio e cumpriu tudo aquilo que o Pai determinou.
Nós estávamos perdidos, sem vidas, sem promessas de Deus, sem comunhão com Deus, porque perdemos tudo isso lá no Éden, perdemos tudo isso quando aderimos mais ao mal do que a Deus. Então nós perdemos a comunhão com o Pai e agora nós estávamos perdidos. E Deus decidiu nos salvar. O Senhor decidiu nos resgatar. Então eu e você, nós fomos alvos do amor de Cristo Jesus. E Ele não errou o alvo de maneira nenhuma. Ele não errou o alvo. O alvo é o teu coração, é o meu coração. E Jesus foi pontual. Jesus foi correto. Jesus foi perfeito em tudo que fez. Quem é o alvo? O alvo é o Paulo. Meu nome é Paulo, né? Paulo Henrique, por isso o PH, né? O alvo é o Paulo, né? Eu posso dizer aqui, o alvo é a Luzia Santana, né? O alvo é a Aline Santos, né? O alvo é a Jaqueline Barbosa. O alvo aqui é a Gláucia Soares. O alvo aqui é a Antônia Maria Altino. O alvo é a Fabiana Santos. O alvo é a Suzete Rocha. O alvo é a Cida Dantas. O alvo é a Mariene Nogueira. O alvo é a Débora Massi Jerônimo. O alvo é a Lene Andrade. O alvo é a Maria Conceição. O alvo é a Daiane Cristina, Gisela Moreira. O alvo é quem mais aqui? Cristiane. O alvo são vocês. Eu não vou ler todos aqui que não vai dar tempo, mas o alvo é você. O alvo é eu, o alvo é o técnico que está aqui na minha frente. O alvo é a nossa família. Jesus não errou esse alvo. Ele foi perfeito em tudo que fez. Jesus se esvaziou da sua glória. O que diz Filipenses capítulo 2? Filipenses capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não quis por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Pronto, Jesus desceu, achado na forma de homem, desceu, foi morto até a morte de cruz. A morte de cruz é o pior tipo de morte que existiu. Somente os grandes assassinos, os piores homens eram crucificados. Pois bem, Jesus se colocou como o pior dos homens. Por quê? Porque teve que se colocar no nosso lugar, que somos os piores dos homens. Jesus estava resgatando a nossa dignidade. Consegue entender? Jesus estava resgatando a nossa dignidade. Aquela dignidade espiritual que havia se acabado com o pecado, com a ausência de Deus, com a quebra da comunhão. Jesus está resgatando a nossa dignidade espiritual. Hoje, você é justo. O que é justo? O que é justo, biblicamente falando? É que você é uma pessoa 100% perfeita e perfeito também e não comete nenhum erro? Não. Justiça bíblica não é isso, não. Não procure por um homem assim na terra que você não vai encontrar. Você acha que eu sou perfeito em tudo? Convive comigo 2 dias somente e você vai ver a multidão de defeitos que eu tenho. Por que eu sou justo hoje? Quando você lê na Bíblia Sagrada a palavra, os meus justos viverão da fé, o texto está dizendo que você foi justificado pelo sangue de Jesus. Ele te fez justo, justificado. É por isso que você hoje é uma pessoa idônea espiritualmente, porque Jesus te fez idôneo.
É por isso que você hoje é uma pessoa justa, porque Jesus justificou todos os teus pecados e os meus. Não justificou, mas acabou com eles e te fez justo para participar da herança dos santos. Jesus Cristo fez isso. Sabe, Jesus não errou o alvo. Jesus foi perfeito em tudo. Você é alvo do amor de Cristo. Você é alvo da bondade de Deus. Deus te fez assim, com a capacidade de pensar e de arrazoar. O que é arrazoar? Arrazoar é você tomar decisões pela razão. Eu tenho uma frase. Essa frase eu mesmo criei ela. Diz assim: as nossas vontades, os nossos desejos, eles nos levam aos lugares bons. Mas a nossa razão nos leva aos lugares certos. Não é o suficiente você ir para o lugar bom. O suficiente é você ir para o lugar certo. O lugar certo é sempre Cristo Jesus. Se você é o alvo de Deus, você foi o alvo de Deus e por isso Ele te alcançou. Presta atenção nisso. Sabe por que eu mandei você compartilhar? Porque, veja, é porque isso vale a pena. Vale a pena ser compartilhado. Veja bem, Deus não precisa da gente. Deus não precisa de mim nem de você. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Deus não precisa de nada, do meu transporte, do seu. Deus não precisa de nada disso. Deus tem tudo. A Bíblia diz que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas e é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus não precisa da gente. Mas veja, um Deus que não tem necessidade, um Deus que não precisa da gente para nada, esse Deus olhou para a gente. Olhou para a minha casa, olhou para a sua casa, olhou para a nossa família. E a Bíblia diz que Ele se compadeceu de nós. Ele se compadeceu. Sabe o que é isso? Ele olhou para nós com profunda compaixão. E Ele viu que o nosso pecado estava nos destruindo. Nós estávamos no lamaçal de lodo e lama, no pecado. Então Ele viu que se Ele não tomasse uma providência, nós morreríamos nos nossos pecados e estaríamos condenados eternamente às trevas. Então a Bíblia diz que Ele se compadeceu de mim. De quem que Ele se compadeceu? Ele se compadeceu do Paulo. Ele se compadeceu da sua família. Ele se compadeceu do seu filho, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai. Ele se compadeceu. Aí Ele disse assim: se eu não providenciar a salvação para eles, eles vão se destruir no pecado. Mas o problema não é só esse. Veja o tamanho do problema de Deus. O problema de Deus que eu estou falando, eu estou fazendo aqui uma comparação. Tem um nome teológico, que eu não me lembro exatamente agora, uma teofania. Teofania é quando você atribui a Deus coisas humanas. Isso é teofania. Então, eu estou fazendo aqui uma teofania, dizendo: olha o tamanho do problema de Deus. Problema quem tem somos nós. Deus não tem problema. Eu estou fazendo apenas para nós entendermos. Veja bem, olha o tamanho do problema de Deus. Para que eu tivesse vida, para que você tenha vida, Deus tem que morrer. Olha só. Para que eu tenha vida, Deus tem que morrer. Aí eu te pergunto, dá mesmo para alguém morrer no meu lugar? Dá mesmo para alguém morrer no nosso lugar? Que bondade nós temos? Que recompensa nós temos para dar a alguém para morrer no nosso lugar? Existe isso? Como? Jesus é justo, é perfeito em tudo. Por que morreria no meu lugar? Um lugar de um pecador miserável, digno do fogo do inferno. Por que ele morreria no meu lugar? Um sujeito ruim como eu, pecador, sem misericórdia. Por que ele morreria no meu lugar? Isso tem um nome: misericórdia, bondade, amor, longanimidade. É o nosso Deus assim.
A Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia. Então um dia, eu e você fomos alvo desse amor de Deus. Então, ele decidiu que faria isso. Sem eu merecer. Sem eu merecer. Ele decidiu que me salvaria. Ele decidiu que morreria por mim. Ele decidiu que morreria para que eu tivesse vida. Ele decidiu que iria para a cruz para que eu não fosse. Ele decidiu que as portas do céu se abririam para mim por meio do sangue derramado do seu santo Filho Jesus. E ele não desistiu disso. Ele não voltou atrás. Ele prosseguiu com seu santo e poderoso plano. Ele decidiu fazer isso e fez. Jesus Cristo veio. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Lá no Evangelho de João está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Jesus é o Verbo, é a palavra encarnada. Então, quando Jesus veio, ele veio como homem, mas também como Deus. Jesus veio e foi e sofreu todas as agruras do ser humano. Não pecou, não cedeu o pecado, mas sofreu todas as agruras do ser humano. Sentiu fome, sentiu sede, cansaço, acusação, se irritou com muita gente, sorriu, brincou, sentiu dores, né? Tudo isso Jesus sentiu. Por quê? Porque ele precisava se colocar no meu lugar como homem, e eu como homem sinto tudo isso. Jesus, ele foi até o final, morte de cruz. Acontece que depois da morte, depois que Jesus foi sepultado, o texto bíblico diz assim: e a morte não pôde reter Jesus nas profundezas da terra. Por que não pôde? Talvez você nunca tenha entendido isso. Mas eu posso te explicar em 30 segundos, que é fácil entender. A Bíblia diz que o salário do pecado, o que é? A morte. Se você vive na prática do pecado, morte. É o que está escrito. Jesus morreu. Só que quando Jesus morreu e a morte tentou reter Jesus nas profundezas da terra, ela precisava de algo para reter Jesus nas profundezas da terra. O que era que ela precisava? O que era que Jesus tinha que ter para que a morte desse a ele o seu salário? O salário do pecado é a morte. A morte precisava que Jesus tivesse pecado para ela poder reter ele nas profundezas da terra e não ressuscitar. O problema é que Jesus não tinha pecado. Consegue entender? Dá um glória a Deus aí. Jesus não tinha pecado, por isso a morte não podia prendê-lo. Jesus não tinha pecado, por isso a morte não podia retê-lo. Se eu for fazer uma analogia de uma conversa de Jesus com a morte diria para Jesus assim: Jesus, eu vou te reter aqui nas profundezas da terra. E Jesus olha para ele e diz: beleza, então me mostra o meu pecado aonde está. E a morte diz: não, você não tem pecado. Ele diz: então você tem que sair da minha frente, porque eu não posso ficar aqui porque eu não pequei. Isso que aconteceu. PH, o que tem a ver comigo e com você isso? Tudo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado, ele estava ali derramando sangue por mim e por você. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado, não há purificação de pecado. Sabe o que o sangue de Jesus quer dizer na nossa vida? É que nós fomos purificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E agora, por isso, a morte também não pode te reter, porque todos os nossos pecados foram perdoados, foram lavados. Nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Consegue entender isso? A mesma coisa que aconteceu com Jesus vai também acontecer comigo e com você, se você receber esse Cristo vivo na tua vida. Se você permitir que Jesus seja o seu Deus, que Jesus seja o seu Senhor, aí então o sangue de Jesus te limpa.
O sangue de Jesus te purifica e você está justificado, você está justificada por Jesus, pelo seu sangue. Então a morte não pode te reter nas profundezas da terra, porque você vai dizer assim: não, o meu pecado foi lançado sobre Jesus. Jesus me comprou. Eu estou justificado. Eu estou justificada por Jesus. Por isso, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos depois de 3 dias, é o mesmo Deus que vai ressuscitar eu e você, para que nós possamos viver na eternidade. Se você não entendeu isso, eu vou te dar uma dica bacana. Vai lá no YouTube, depois do programa Jesus na Hora Certa, se inscreve lá num canal Jesus na Hora Certa PH. Jesus na Hora Certa PH, no YouTube. E lá tem outros vídeos com palavras poderosas. Aliás, essa aqui vai estar lá talvez amanhã, mas se inscreve lá. E eu queria ouvir um louvor com você. Eu vou pedir, Oséias, escolhe um louvor para nós, por favor. E aí nós vamos ouvir um louvor. Eu queria que você prestasse atenção na letra desse louvor. E eu já volto, trazendo mais novidades para você. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. E que a partir de hoje, você possa ser uma pessoa diferente. Agora convicta de que Jesus nunca errou o alvo, que é você. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vem comigo! Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Oh Lord, é decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto.
te honrar. Quero ver, segura, 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 segura. Quem mandou você? E quem mandou largar a rede? Quero ver todo mundo lá em cima, vem comigo, família. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, ele já nos honrou. Truly baby, oh não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo na cruz do Calvário é a maior vitória de Deus para mim e para você. Joga a mão pra cima e bate palma pra Jesus. Aê! Oh, coisa boa! Olha, eu sou do Maranhão, então um reggae desse aí pra mim chega. Isso é música aos meus ouvidos e eu gosto demais desse negócio. Glória a Deus! Não é verdade? Bem, deixa eu dar uma passadinha no pessoal que tá vendo a gente aqui. Rapaz, tem um monte de gente vendo a gente aqui. Tem a... Vamos começar aqui com a Rafaela Menezes. Quero uma palavra. Kika Nascimento, peço uma palavra. Tem a Cleusa Souza, glória a Deus. A Célia Freitas, bom dia, paz do Senhor, bom dia. Aline Santos, bom dia, Aline, glória a Deus pela sua vida. Bem, eu quero aqui dar um recadinho para você rapidamente. O programa Jesus na Hora Certa tem o apoio da Igreja Batista no Parque América, em São Paulo, ali na rua Jequirituba 2030, um lugar gostoso e fácil de adorar a Deus. Se você mora aqui em São Paulo, está próximo ao Terminal Grajaú ou na Estação Primavera Interlagos da CPTM, você pega o ônibus com o itinerário Jardim Castro Alves e você vai descer em frente à padaria Viva Noite. Quando você descer em frente à padaria Viva Noite, você já está na calçada do nosso templo, né? Mas se você não está aqui em São Paulo, está nos vendo de outro estado e fala para mim assim, PH, eu não consigo ir na igreja porque eu moro em outra cidade, em outro estado, a gente vai até você por meio das redes sociais, né? E nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você encontra a gente como Igreja Batista do Parque América. E lá todas as mensagens estão gravadas para você, estão armazenadas lá para você ouvir no momento que você achar mais propício. Saiba de uma coisa, o que você vai ouvir lá no canal da Igreja Batista no Parque América é palavra de Deus. Palavra de Deus. Se você quer ouvir palavra de Deus, vai lá. Tá? Nós ministramos a palavra de Deus. Eu não ministro uma palavra para agradar você, e nem para me agradar, e nem para agradar o dono da rádio, não, e nem para agradar o pastor, e nem para agradar o padre, o bispo, não. Eu não ministro para agradar o homem. Eu ministro a palavra de Deus. Se essa foi a palavra que Deus mandou hoje para mim e para você, receba ela. É uma palavra dura? Tudo bem. É a palavra de Deus. Tudo o que eu ministrei aqui está escrito na palavra. Então eu não estou preocupado se A ou B ou C gosta ou não gosta. Eu preciso me preocupar o Espírito Santo de Deus está aprovando o que eu estou dizendo? O Espírito Santo de Deus está aprovando? Jesus está sendo glorificado no que eu estou falando? É a palavra da verdade, então isso para mim é o suficiente. Se uma pessoa ouvir e crer, para mim é o suficiente. Porque eu não convenço ninguém. É o Espírito Santo que faz. Então a palavra que ele deu foi essa, não era a palavra que eu tinha no meu coração. Eu ia ministrar sobre venha a mim todos os cansados e oprimidos. Mas aqui no estúdio Deus mudou, deu outro rumo. Então é esse alvo. Alguém precisa ouvir essa palavra.
Tá bom? Então lá no nosso canal da Igreja Batista no Parque América, você encontra ministrações como essas do PH e outros irmãos que tem lá, que são bem melhores do que eu, claro, ministradas para ser uma bênção na sua vida, tá bom? E lá no nosso canal, Jesus na Hora Certa PH, Jesus na Hora Certa PH, no YouTube, vai lá, se inscreve lá. Lá é uma bênção. Toda semana tem uma palavra de Deus para a sua vida. Jesus na Hora Certa PH. Esse é o nosso canal. Se inscreve lá que será uma bênção para você. Eu vi aqui que tem um grande amigo meu que está me vendo. Volta um pouquinho. Eu acho que é o meu amigo, irmão, pastor Manel Osório. Eu vi que ele está me vendo por aqui, alguma coisa aqui. Eu acho que eu vi ele. Mas beleza, eu sei que eu vi ele em algum momento aqui, eu vi que ele estava vendo a gente. Pastor Manel Osório. Eu quero mandar um bom dia bacana, tá aqui ele. Manel Osório Pereira da Silva, paz do Senhor, tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado, meu querido amigo, irmão, pastor Manel Osório, a sua esposa missionária, Isolete Gluck, não é? Eles são lá da Rede Super Gospel. Que bênção, que maravilha. Obrigado pela companhia, pastor Manel, missionário, que Deus abençoe a sua vida. A Cleusa Souza, Cleusa também está aqui, ó, São Paulo, e a rádio que bênção, né? Pensei que era de Curitiba. Não, nós estamos em São Paulo, mas eu te agradeço por esse tempo precioso que você passou comigo aqui. Você sabe, todo sábado, das 9 às 10 da manhã, o programa Jesus na Hora Certa vai ao ar aqui na Rádio Paz FM, sempre trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Não esquece de compartilhar, tá bom, essa palavra com as pessoas que você ama, e não esquece de ir lá no canal do programa Jesus na Hora Certa. Coloca lá no YouTube, Jesus na Hora Certa PH, se inscreve lá, é tudo gratuito, você não paga nada, de graça nós recebemos, de graça também nós distribuímos, tá bom? Aproveita e dá uma passada lá no Instagram e vê lá o pessoal do projeto Sertão Biojoias, joias maravilhosas que podem abençoar a sua vida. Tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, graças a Deus, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Essa é a Rádio Paz FM 87.5, levando paz a você. E esse foi o programa Jesus na Hora Certa de hoje, sabadão gostoso. Eu te espero no próximo sábado, em nome de Cristo Jesus. Fui, até lá!